Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link pra elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Há 8 anos, minha filha desapareceu. Há 8 anos, preenchemos um boletim de ocorrência de desaparecimento da minha filha. Era o 15º aniversário de Amy. Chris, precisamos chamar a polícia. Lutei para manter a minha voz calma, mas um de nós precisava manter a cabeça fria. Chris estava em pânico. Ele andou de um lado para o outro segurando a cabeça. Não. Ele gemia. Chris, para, olha para mim. Agarrei seus 2 braços, o mais forte que pude, para impedi-lo de andar. Tentei olhar nos olhos dele, mas ele parecia estar olhando para todos os lugares menos para mim. Nós vamos chamar a polícia. Faremos um boletim e eles vão nos ajudar. Eu disse com firmeza. Isso pareceu tirá-lo do transe. Ele parou de andar e balançou a cabeça algumas vezes, murmurando para si mesmo. Chamamos a polícia e eles nos ajudaram. Ou quase isso. Depois de 1 ano de investigação exaustiva e cheia de ansiedade, a polícia não encontrou nada. Eles poderiam estabelecer um cronograma antes do desaparecimento de Amy, mas não depois. Era como se ela simplesmente tivesse desaparecido, sem deixar vestígios. A polícia devolveu as evidências que havia coletado. Não havia mais nada que pudessem fazer. Devolvemos as coisas de Amy para o quarto dela. Nos 7 anos seguintes, mantivemos tudo exatamente como ela havia deixado. Até deixamos o telefone dela na cama, na mesma posição em que estava quando ela desapareceu. A polícia o revistou minuciosamente e descarregou a maior parte da bateria. Mas não vimos razão para carregá-lo novamente, então deixamos a bateria acabar. Ao longo dos anos, tentamos reconstruir a nossa vida, mas como continuar sem uma parte vital da sua família? No aniversário de 23 anos de Amy, Chris e eu nos acomodamos para assistir um filme. As coisas ficaram muito tensas entre nós nos últimos 8 anos. Ele mal olhava mais para mim. Assim que começamos o filme, ouvimos algo estranho vindo do fundo da casa. Minha frequência cardíaca acelerou quando pausamos o filme e olhamos um para o outro. A curiosidade encheu os olhos de Chris enquanto seguíamos o barulho escada acima. Isso nos levou ao quarto de Amy. O pavor encheu meu estômago enquanto abrimos lentamente a porta. De alguma forma, o ar no quarto de Amy parecia mais silencioso e parado do que o normal. A tela do telefone de Amy estava iluminada. Mesmo que o telefone estivesse mudo há anos, ela estava recebendo um telefonema de desconhecido. Peguei o telefone com as mãos trêmulas. Alô? Eu engasguei. Um ruído estático constante vinha do outro lado. Meu coração parou e esqueci de respirar pelo que pareceram minutos, antes que uma voz atendesse do outro lado da linha. Mãe, pai. Eu engasguei e deixei cair o telefone de medo. Ele quicou na cama e caiu no chão entre nós. Quem tá aí? Chris perguntou. Ele começou a atender o telefone, mas parou quando a voz falou novamente. Pai, você tá aí? Por que a mamãe me matou? Sim, querida. Você trouxe as compras? Sim, querida. Então por que não comemos o macarrão? A esposa grita ao bater a porta do armário. Tá, eu vou comprar o macarrão. Responde o marido calmamente. Ele pega as chaves do carro e caminha até a porta da frente. E cuida da merda do gramado. Sim, querida. Você tá sempre lá fora, no galpão, então vê se faz algum trabalho de verdade no quintal. E não sai quando eu estiver falando com você. O marido
fica parado na porta, olhando para fora, esperando para sair. Eu sabia que devia ter ouvido meu pai sobre você. Você nem é um homem de verdade. Um momento de silêncio se passa entre eles. O marido, esperando para ser libertado. Tá esperando o quê? Vai logo. Ela finalmente diz. Percebendo que dessa vez foi longe demais, ela olha para o chão. Uma lágrima de raiva se formando em seus olhos. Quando ela olha para cima, ele se foi. Ela joga um prato no chão e grita. O tempo passa enquanto ela limpa a bagunça. É claro que o marido dela está demorando e isso a enfurece ainda mais. Ela começa a limpar a casa, mas a sua raiva aumenta a cada minuto. Ela sai para o ar frio e começa a passear pela propriedade. Isso a acalma quando ela fecha os olhos por um momento, sentindo o sol poente em seu rosto. Por um breve momento, um sorriso se forma. Ela abre os olhos e o sorriso desaparece. Ela vê as folhas espalhadas pelo gramado. Sua raiva volta com força total. Ai, que merda! Ela murmura baixinho. Eu vou ter que fazer isso sozinha. Ela corre até o galpão no outro extremo da propriedade e bate a porta. Ela encontra o ancinho no canto do galpão e vai até a porta. Ela para quando ouve um barulho. Parece um gemido e ela não consegue identificar se vem de dentro ou de fora do galpão. Ela aparece do lado de fora e depois regressa olhando em volta. Ela chuta o tapete para o lado e vê uma alça no chão. Ela levanta o alçapão e o abre. Uma mulher, amarrada e amordaçada, olha para ela de um buraco embaixo do galpão. Lágrimas escorrendo pelo seu rosto machucado e espancado. Quem é você? A esposa começa. Elas se parecem com você, querida. O marido diz ao entrar no galpão. A esposa se assusta, agarrando o ancinho até os nós dos dedos ficarem brancos. Quantas vezes você me menosprezou e eu não fiz nada com você, a não ser dizer sim, querida. Você precisa... A esposa começa a dizer, mas o marido dá 2 passos rápidos à frente e fica a centímetros de seu rosto. Eu não preciso fazer nada. Ele arranca um ancinho da mão dela e agarra seu cabelo. Você me entende, não entende, querida? Sua voz está cheia de raiva fervente. Diz, sim, querido. Sim, querido. Ela sussurra. Ele sorri antes de bater o cabo do ancinho na cabeça dela. Então, a empurra para dentro do buraco. O sol não sairá amanhã. Está chovendo forte. Meus limpadores de para-brisa ficaram parados no vidro, precisando ser substituídos há um bom ano, assim como muitas outras coisas em meu passeio. Mas sempre acabo gastando meu dinheiro em outras coisas mais importantes como maconha e esse uísque aqui na minha mão. Você só vive uma vez, então achei que poderia muito bem aproveitar. Contas e peças de reposição podem esperar. Eu estou dirigindo sob uma chuva forte, indo em direção à minha casa. Minha visão através do para-brisa está obscurecida, mas tudo bem. Já dirigi por essa rua muitas vezes. Também não é a primeira vez que saio do bar. O caminho é fácil e minha mente está relaxada por causa da bebida. Inclino-me para ligar o rádio e talvez desvie um pouco porque, quando volto para a estrada, uma figura aparece de repente nos meus faróis. As pancadas enquanto dirijo são suaves e fáceis, quase imperceptíveis através da névoa entorpecente do álcool. Entro em pânico. Sem olhar para trás, dirijo direto para casa, certificando-me de estacionar dentro da garagem para evitar a detecção de vizinhos intrometidos. Saio cambaleando do carro para inspecionar os danos, exceto por um pequeno amassado no capô e o farol quebrado. Você pode presumir que não batia em nada, mas o rastro de sangue ainda estava lá, escorrendo do capô e depois para baixo do meu carro. Talvez eu tenha batido em um animal. Foi difícil ver lá fora e eu tô muito bêbado para isso. Porque parece que eu caí em um sonho. O evento parece tão vago,
quase como se não tivesse acontecido. Decido beber mais um pouco e logo esqueço todo o incidente. Acordo sem me lembrar de ter adormecido. Bom dia, querido. Que horas vocês chegaram em casa ontem à noite? E por que você não atende o telefone? Minha mãe pergunta da porta do meu quarto. Eu não respondo. Em vez disso, verifico meu telefone para ver as mensagens e ligações perdidas da minha mãe e da minha irmã mais nova. Filho, pode pegar sua irmã na casa da amiga dela? Ei, atende o telefone, idiota. A mamãe já tá dormindo, eu preciso que alguém me pegue. Ok, idiota, vou pra casa andando. Se um estranho me sequestrar, eu quero que você saiba que a culpa foi sua. Eu li as mensagens enquanto corria de volta para o meu carro. O sangue e o amassado ainda estão lá. Minha irmã não atende minhas ligações agora. Continuo tentando enquanto abro a porta da garagem. Seguro o telefone perto do ouvido, desesperado por uma resposta. Quando a vejo, ela está deitada de bruços na calçada da frente à nossa casa, com os braços abertos, como se tivesse rastejado até aqui. Suas roupas estão rasgadas e manchadas de preto por causa do asfalto. Sua expressão fixa é frenética e sua cabeça é uma confusão de carne e vidro. Eu me pergunto se minha irmã teria sobrevivido se eu não tivesse ido embora. O quarto. Há um quarto na minha casa que nunca abrimos. Desde que me lembro, ele está lacrado. Meus pais nunca falaram sobre isso, a não ser para lembrar a meu irmão e a mim que não deveríamos descer depois de escurecer ou ouvir qualquer coisa que parecesse ter vindo de lá. Uma vez, quando eu era mais jovem, meu amigo veio passar a noite e esperou até que todos dormissem antes de tentar me convencer a descer lá. Ele sabia que não deveríamos fazer isso, mas nenhum pedido para voltar e continuar jogando GameCube o impediria. Então, fui forçado a esperar ansiosamente na escada enquanto ele tentava a maçaneta. Ele se virou para me perguntar se havia uma chave em algum lugar quando a maçaneta começou a tremer. E uma batida forte veio do outro lado. Ele e eu gritamos quando meu pai desceu as escadas, gritando para voltarmos para a cama naquele instante. Esse amigo nunca mais foi autorizado a ir lá em casa. Aprendi a aceitar a porta e tentei não pensar muito nisso, mas meu irmão não deixava isso de lado. Muitos jantares em família terminaram com meus pais dizendo com raiva para ir para o seu quarto, já que ele não parava de fazer perguntas. Eles até ameaçaram trancar a porta dele à noite se ele não parasse de tentar descer furtivamente para ver o que havia lá atrás. Não importa quantas vezes eu disse a ele para desistir. Ele continuou obcecado. Um dia cheguei em casa e o vi sentado no sofá, com os olhos arregalados e a boca aberta de horror. Tentei perguntar a ele o que havia de errado, mas ele se recusou a falar. Ele apenas continuou olhando para o nada, seu rosto contorcido em um grito silencioso. Com meu desconforto aumentando, me virei e caminhei até o corredor. A porta estava aberta, apenas uma fresta. Dei um passo à frente, com o coração disparado, até ficar bem na frente dele. Um impulso repentino de abri-la, de entrar e ver o que havia lá dentro, me agarrou e eu estendi a mão. Porém, quando toquei a maçaneta, um sussurro baixo começou na escuridão. Em pânico, bati a porta e coloquei uma mesa na frente dela antes de fugir de volta para a sala. Meu irmão já se foi há 7 meses. Meus pais choraram ao interná-lo no hospital psiquiátrico, mas nada do que fizemos o fez falar. Uma semana depois de ele chegar, descobrimos que ele se matou. Penso nele o tempo todo e no que ele pode ter visto que o levou a tal coisa. Cada vez mais me encontro diante da porta, ouvindo os sussurros fracos e sempre apoiando a mão na maçaneta, mas nunca girando. Sei que eventualmente não serei capaz de resistir, que vou destrancá-la e descobrir por mim mesmo o que há lá dentro. Não essa noite, claro, mas em breve.